Boa tarde, mais um vídeo abençoado. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos lá, Lucas, capítulo 22, no versículo 39 a 42. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É muito... Tá aqui, ó, é a palavra de Deus. Às vezes a gente lê, a gente sabe, mas é difícil seguir o que está escrito. Mas, gente, nós temos que vigiar e conseguir ser semelhança de Cristo. Aí como é que faz isso? A gente tem que ter o caráter de Deus. E muitas das vezes a gente se corrompe por conta de facilidades da vida que a gente pensa: ah, isso daí não é nada. Não, isso daí eu só estou facilitando, isso daí eu só estou ajudando. E muitas das vezes a gente está se corrompendo com Jesus. E isso daí afasta o Espírito Santo da nossa vida. Mas como é que eu vou saber? Porque a gente fica cego. Enquanto a gente não sabe o que é certo, entre aspas, a gente mesmo se engana dizendo: não, isso não é pecado, não, isso daí não é nada, isso daí é coisa da vida, que se eu não fizer também não desenrola, não sei o quê. Não, gente, não agrada a Deus. É por isso que muitas das vezes é muito fácil a gente cobrar, mas será que nós estamos andando conforme a semelhança de Deus? Entendeu? Muitas coisas eu como crente vim aprender agora. Às vezes, como exemplo, o Anderson, a família do Anderson, que são famílias de caráter. Não estou dizendo que eu não tinha caráter, mas são essas pequenas coisinhas que para mim, por costumes, era natural, mas que a gente só deixa conforme a gente vai aprendendo aqui. E não é só aqui, porque aqui ler é muito fácil, mas a gente só segue aquilo que a gente lê quando a gente se permite realmente a mudar, a ter mudanças. Então, muitas das vezes você sabe, mas não quer tomar um passo dessa mudança. Então, para a gente realmente ter vitórias, para a gente realmente ter cura, para a gente realmente ter uma vida transformada com Cristo, a gente tem que tomar esse passo e realmente se transformar e mudar. O Anderson tem me ensinado muito coisas de detalhes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor, ou família, que muitas das vezes é muito confortável ter aquela pessoa por conta de estabilidades. Aquele me proporciona algo que é bom. E muitas das vezes, por me proporcionar isso, eu acabo me semelhando a essa pessoa, para me aproximar dela e não me afastar dela. Porque é bom estar perto dessa pessoa, que ela me proporciona algo de bom financeiramente ou algo que seja prazeroso. Mas são essas coisas que a gente se corrompe, porque nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, é a gente que tem que se corromper a vida daquela pessoa e não ela corromper nossa vida. E isso daí são detalhes que a gente pensa: ah, é besteira, mas não é. A gente está se corrompendo. E quem dá as coisas é Deus, é o Espírito Santo. Nós não precisamos de misturar ou se corromper para conseguir algo, ou para ter algo, ou para se beneficiar naquilo. Não precisamos, porque nós temos o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, o dono do ouro e da prata. E é Ele que tem que nos proporcionar. Não estou dizendo que a gente não precisa de ter amigos. Ao contrário, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas amigas, eu tenho familiares que eu amo
e que eu estou disposto para estar com eles, para estar presente junto com eles, porque eu amo família, eu amo amigos, estar junto. Não é uma coisa com a outra, mas a partir do momento que eu me corrompo para estar no meio e misturando no sentido de me corromper de repente, isso daí já não vai ser bom para minha alma, que eu vou afastar do Espírito Santo. Então a gente tem que ser sábio para distinguir o que eu estou te falando. Está aqui na palavra. Então, que o Espírito Santo venha te ensinar e te guiar. É só Ele pode falar conosco, só Ele pode nos libertar. Mas para isso, você escutar o Espírito Santo, você tem que permitir que Ele entre na sua vida. E para permitir, você tem que tirar essas coisas que Deus não consegue entrar na sua vida, que é onde atrapalha espiritualmente, a qual você está se enganando, dizendo que não atrapalha. Então só você sabe o que seria. Então não se corrompe. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Essa é uma passagem aqui em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, em que fala que Jesus estava em oração, em agonia, no Getsêmani, e pediu para que os discípulos orassem para que não entrassem em tentação. Todos nós sabemos que desde o Velho Testamento, a palavra de Deus, através de seus profetas, já tinha sido colocada aos homens, informando que o Messias viria, que o Salvador viria e que ele iria cumprir tudo aquilo que o Pai havia determinado para que ele pudesse fazer. E a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus fala que ele faz tudo aquilo que ele ouviu e viu o Pai fazer. Ou seja, ele veio com duas características, tem mais, mas eu quero me pegar nessas aqui, fundamentais: obediência e fidelidade. O que significa isso? Como a minha esposa acabou de falar, quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você fica. E se você permite que o Espírito Santo trabalhe o teu caráter, trabalhe a tua vida, lapide a sua vida, isso é na vida de todo mundo, na minha, na dela, de todos nós. Afinal de contas, quem somos nós sem Deus? Não é isso? Só que eu queria chamar a atenção para algo muito importante, porque assim, a vontade de Deus pode ser completamente diferente da nossa. Às vezes Deus ele nos leva por caminhos, a vontade dele nos leva a circunstâncias, a situações ou emoções que nós jamais pensaríamos que poderíamos passar, ou ir a lugares que nós jamais imaginaríamos que poderíamos estar. Mas a questão aqui é que, independente da vontade de Deus, no sentido de que ela seja totalmente diferente da minha, com certeza absoluta, a dele é sempre a melhor. Mesmo que o caminho seja completamente diferente daquilo que eu imagino. Ora, a palavra de Deus diz que a porta da salvação não é estreita, não é larga. Pelo contrário, a Bíblia diz que a palavra de Deus diz que o caminho da salvação é estreito, é espinhoso, mas é exatamente essa a vontade de Deus, que nós venhamos seguir por aquele caminho que Ele nos determinou. Eu não estou dizendo aqui que a vida de um ser humano que serve a Deus tem que ter um total sofrimento. Não é isso que eu estou falando. Deus tem prosperidade, Deus tem bênção, Deus tem o melhor para nós. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, se eu linkar o caráter que Deus impôs no meu coração, na hora que Ele determinar para mim a vontade dele ou para você, você tem que seguir essa vontade com amor e com fidelidade, com obediência. Jesus sabia pelo que ele ia passar. Por isso ele orava no Getsêmani. A palavra do Senhor diz que o lado humano de Jesus, o lado terreno desse corpo aqui de carne, disse assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso significou que foi a parte humana dele, só que aí teve uma vírgula. A parte divina, a parte espiritual, a parte do caráter que Deus
tinha na vida dele se sobrepõe. E ele diz, tudo bem, eu fiz um pedido dizendo que se for possível, seja feita a sua vontade. Mas seja feita, no caso, no sentido de que se passar o cálice, mas, vírgula, significa que, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que significa? Jesus estava na terra 100%, fazendo 100% a vontade do Pai. Muitas vezes as pessoas não querem seguir a vontade do Pai porque as dificuldades aparecem, as situações contrárias aparecem, as adversidades aparecem. Mas é exatamente isso que você precisa compreender. Deus te permitiu, ou te mandou, ou te levou por esse caminho tortuoso com dificuldade, não é para te matar, é para te fazer crescer. Porque o resultado da obediência de Jesus foi o seguinte: todo aquele que através da pessoa de Jesus Cristo aceitar a Jesus como seu Salvador, se chega ao Pai. E a palavra do Senhor diz que não há que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. A palavra do Senhor diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Ou seja, Jesus foi honrado por Deus simplesmente pelo quê? Pela sua obediência. Obedeça a Deus. Para de dar cabeçada. Pare de ficar batendo na parede e voltar a tua vida, andar naquele círculo vicioso que nunca sai do lugar. Sabe por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua. É verdade. Quando você fizer a vontade de Deus tem objetivo. E a vontade de Deus é te abençoar. Sabe, muitas pessoas sabem o caminho que devem seguir, mas não o seguem. Porque, na verdade, nesse momento, o que domina, o que predomina no seu coração, não é a vontade de Deus, mas a sua própria. Você sabe de uma coisa que atrapalha muito Deus trabalhar na tua vida? O teu próprio eu. É preciso que o teu próprio eu saia da frente para que o Espírito Santo possa trabalhar. Quando eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre que eles estavam evangelizando, Jesus estava curando, Jesus estava salvando e abençoando, e de repente Jesus disse, para tudo, aqui, entra no barco que nós vamos para o outro lado. A Bíblia fala que depois eles chegam lá na área dos Gadarenos, mas talvez os discípulos não entendessem, peraí, está tudo dando certo aqui, o que eu vou fazer para o outro lado? Se lá do outro lado as coisas são incertas. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei o que está acontecendo aqui. Então eu quero que você saia da sua zona de conforto e adore a Deus. Nesse momento eu quero, em nome de Jesus, te dizer que às vezes a vontade de Deus é complicada. Às vezes Deus permite coisas, mas o objetivo final é sempre cuidar de você e te abençoar. Mesmo quando perdemos coisas ou até pessoas que nós amamos demais, Deus não te esqueceu e não te largou por causa disso. Pelo contrário, talvez Deus tenha salvo a alma daquele que se foi para te continuar te abençoando aqui. Então eu quero orar nesse momento rapidamente pela tua vida, para que Deus possa te abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem pessoas nesse momento que estão assistindo esse vídeo, Senhor. E muitos não sabem, Pai, que caminho seguir. Outros, Pai querido, estão seguindo um caminho que não estão conseguindo se libertar. Outros estão andando, Senhor, aliás, não conseguem, Pai, nem enxergar o caminho. Mas em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, toca nos corações neste momento. Tem pessoas que perderam entes queridos. Tem pessoas que perderam coisas, Senhor, que estimavam demais. Mas, Senhor, em nome de Jesus, mostra para ele que o caminho não acabou, que o caminho ainda vai prosseguir e que o Senhor estará com ele, estará com ela por todo o caminho, e que o Senhor jamais virará as costas, e que o Senhor jamais abandonará os seus, Pai. Em nome de Jesus, conforta os corações, Senhor. Podem ter pessoas nesse momento confusas, dilaceradas, Senhor, doloridas, chorosas, mas, meu Pai, em nome de Jesus,
passa o bálsamo nesse momento e mostra para